Hoje a gente vai desvendar um mistério, o mistério da paca presidencial. Parece inusitado, né? Mas um simples almoço de Páscoa, com uma carne de caça e um amigo muito poderoso, acabou reacendendo um dos debates mais delicados da política brasileira. Uma história que envolve poder, segredos e, claro, uma amizade pra lá de controversa. Pois é, vamos entender direitinho como esse almoço virou um verdadeiro quebra-cabeça político aqui no Brasil. É uma trama que, olha, nos leva direto para as engrenagens mais complexas do poder em Brasília. A história é boa, né? E olha, para não perder nossas próximas análises sobre esses bastidores da política, já aproveita e inscreva-se no nosso canal. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Então, como a gente vai entender essa história? Bom, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos ver o almoço que deu o que falar. Depois, a gente descobre quem foi o fornecedor tão inesperado. Aí, vamos analisar dois cenários, duas versões para o que pode ter acontecido. E para fechar, vamos mergulhar na amizade histórica que está por trás de tudo isso. E tudo isso começou de um jeito super informal, sabe? Um vídeo caseiro postado ali no domingo de Páscoa, direto da cozinha da residência oficial da presidência. E foi essa frase aqui que acendeu o estopim de tudo. No vídeo, a primeira-dama, Janja, tá lá, toda tranquila, mostrando o preparo do almoço para o presidente Lula, e aí ela solta carne de caça. Pronto. Essa pequena menção foi o gatilho para uma avalanche de perguntas. Tá, mas por que tanto barulho por causa de uma paca? Bom, é que a coisa não é tão simples. A paca é um animal silvestre e a caça dela é super controlada. Para ser legal, a carne tem que vir de criadores autorizados pelo IBAMA. E aí vira um artigo de luxo, viu? Chega a custar R$ 300 o quilo. Então, a pergunta que todo mundo fez na hora foi: de onde veio essa paca? Era legal mesmo? Com todo mundo perguntando, a pressão por uma resposta sobre a origem do bicho ficou enorme. E essa resposta, quando veio, mudou completamente o rumo da conversa. Ela conectou um simples almoço de Páscoa a nada mais nada menos que um dos maiores escândalos da história recente do Brasil. Depois que a poeira começou a levantar, a explicação oficial foi que a paca era um presente. Um presente de um amigo que seria criador, tudo certinho, com autorização do IBAMA. Só que a identidade desse amigo ficou em segredo por um tempo, sabe? E isso, claro, só fez aumentar as especulações. Até que o nome veio à tona. Emílio Odebrecht. Isso mesmo. O patriarca da construtora que foi o coração da Operação Lava Jato, aquela investigação gigantesca de corrupção que abalou o país. E por uma coincidência ou não, ele se diz o maior criador registrado de pacas do Brasil. Essa revelação abriu a porteira para duas leituras bem diferentes do que aconteceu. Ok, então vamos analisar o primeiro cenário. Vamos chamar de cenário A. É aquele que leva a versão oficial ao pé da letra. Nessa versão, a história é exatamente o que parece ser. Um presente. Um velho amigo dando um presente para outro. Uma simples gentileza, sem nada por trás. Alguns até dizem que poderia ser para promover o consumo de carne de paca de criadouro, algo que estava sendo falado na mídia na época. Ou seja, tudo às claras. Mas a gente está falando de Odebrecht, né? E essa conexão, claro, fez surgir uma segunda possibilidade. Uma teoria bem mais complexa que aponta para um motivo, digamos, oculto. Esse segundo cenário, o cenário B, é o seguinte: e se a paca tivesse uma origem ilegal? Para evitar um problemão, um crime ambiental e um desgaste político gigantesco para o presidente, o amigo leal, Emílio Odebrecht, teria entrado em cena para basicamente dar uma cobertura legal. Ele teria assumido a paternidade da paca, entende? E aqui está o pulo do gato. Não importa qual cenário seja o verdadeiro, os dois são complicados. Pensa só, se for o cenário A, o da verdade, temos um problema ético. Um presidente recebendo um presente caro de uma figura tão ligada a um escândalo de corrupção, pega mal, né? Agora, se for o cenário B, o da mentira, o problema é ainda maior. É legal, é político, sugere um encobrimento. E pior, uma dívida perigosa de favor com alguém muito poderoso. Para a gente entender de verdade o peso de tudo isso, a gente precisa dar uma olhada no passado. Porque essa relação entre Lula e Emílio Odebrecht não nasceu ontem, não. É uma conexão de décadas que praticamente se confunde com a própria história política e econômica do Brasil recente. Olha só, a amizade começou lá no finalzinho dos anos 70. Foi se fortalecendo com o financiamento de campanhas e, claro, chegou no auge durante os governos do PT. Aí veio a Lava Jato e expôs essa relação de um jeito, bem, contundente. Mas, pelo visto, como o episódio da paca mostra, a amizade, a conexão pessoal entre eles sobreviveu a tudo isso. E para a gente ter uma ideia da mentalidade, ouve só essa citação do próprio Emílio Odebrecht.
Ele fala que existiam 2 tipos de ética, a da consciência e a da responsabilidade. A da consciência diz não dê, mas a da responsabilidade diz dê. Ele usava isso para falar sobre pagamentos a funcionários públicos. É uma filosofia que, na prática, borra as linhas entre o certo e o errado, né? Isso joga uma luz bem diferente sobre qualquer presente ou favor vindo dele. Então, no final das contas, o caso da paca é muito mais do que um almoço de domingo. Ele acaba virando um sintoma, um símbolo de algo maior. E a grande pergunta que fica no ar é: o que um presente aparentemente simples entre velhos amigos tão poderosos pode de fato revelar sobre as engrenagens, muitas vezes ocultas, do poder no Brasil? A resposta para essa pergunta, talvez, diga muito mais sobre o país do que a gente imagina.